Já estamos ao vivo. Olá, Batista Capixaba. A gente teve um problema técnico, mas já estamos de volta para continuar a nossa conversa com o pastor Evaldo e com o pastor Márcio Soares. O pastor Evaldo e o pastor Márcio Soares estão aqui hoje porque o pastor Márcio Soares vai falar está falando, na verdade, sobre o tema denominação relevante em tempo de crise. O pastor Evaldo está falando de gestão de pessoas em tempo de crise. Você que está entrando agora, a gente vai esperar um pouquinho para o pessoal ir voltando. Né, a gente está ali, o pessoal está voltando, está reiniciando. Isso. Obrigado, Volmar, que já voltou. Pastor Chicão. A gente reestabelecer a nossa audiência, que estava uma boa audiência. Enquanto isso, eu acho que vocês poderiam fazer rapidamente, brevemente, Pastor Tiago, se o senhor puder enviar novamente a sua pergunta, que estava na outra live, que a gente ia fazer na sequência, se o senhor puder digitar ela novamente, mandar aqui, vai ser de bom grado. Eu gostaria que, enquanto a gente está recuperando a nossa audiência, vocês falassem alguma coisa referente ao tema de vocês, daquilo que já foi explicitado, né? O pastor Evaldo, sobre enfrentar a crise, reagir, imprevisibilidade, ameaça, perda. Não vou falar tudo, senão eu resumo tudo, né? E o pastor Márcio, rapidamente, se os senhores conseguirem, começar com o pastor Márcio, aquela diferença de denominação e convenção, pastor Márcio, se o senhor quiser de novo fazer uma palavrinha sobre aquilo, seria interessante. Joia. Então, vamos lá. Normalmente, nós usamos as palavras como sendo intercambiáveis, mas elas têm uma diferença muito grande quando nós falamos de denominação e quando nós falamos de convenção. A denominação, para mim, é aquilo que nós temos como princípio histórico, como princípio doutrinário, e como que é coerente, no caso, a nossa doutrina batista, né? Temos uma história muito linda, como batistas, pelas quais muitos dos nossos antepassados, inclusive, deram sua própria vida. Então, isso é a denominação. A denominação são as igrejas, são as doutrinas, as igrejas que sustentam essas doutrinas há séculos. Isso é denominação. Convenção é uma estrutura que nós criamos de cooperação entre as igrejas para que possamos realizar aquele trabalho que sozinho eu ou a minha igreja teriam dificuldade de fazer. Eu não tenho como sustentar, e eu acredito que o pastor Evaldo também não, 40 missionários no estado do Espírito Santo hoje. Eu não tenho como sustentar sozinho mais de 1.800 missionários de missões nacionais, como nós temos hoje no país, mundiais, perdão, ao redor do mundo todo. Então, nós nos unimos através dessa estrutura que é para-eclesiástica, chamada convenção, que é uma bênção, para que a gente possa fazer aquilo que eu não consigo fazer sozinho, para que eu possa sair do quintal da minha casa e ganhar o mundo, né? E aí a gente faz isso através da cooperação, da união dos esforços entre as igrejas, promovendo, então, missões, promovendo educação teológica, promovendo preparo, promovendo a capacitação das igrejas para que elas cumpram a grande comissão, para que elas cumpram o chamado para qual elas foram fundadas pelo próprio Jesus, que é o chamado de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Então, foi mais ou menos isso que eu falei. Me perguntaram também sobre como ser relevante nesse tema, né? Tempo, e nós precisamos utilizar todos os recursos tecnológicos agora que estão ao nosso dispor para que a gente continue fazendo e realizando essa obra, para que a gente continue pregando o evangelho, para que a gente continue cuidando das pessoas, para que a gente continue tendo contato com a membresia da nossa igreja, e aí a gente pode usar transmissões online, como o pastor Evaldo bem falou, todos os outros recursos, WhatsApp, carta, cartão postal, papel de pão, qualquer coisa que seja, mas que a gente tem, e hoje nós somos chamados a nos reinventar, então.
né, nesse sentido, de como pastorear, de como liderar as nossas igrejas, de como conduzir as nossas igrejas num tempo em que ninguém estava preparado para enfrentar uma pandemia, uma situação tão difícil como essa que nós estamos enfrentando. Então, nós estamos aprendendo a fazer no meio do furacão, no meio do olho do furacão. E isso, claro, precisa trazer também para nós aprendizados, lições importantes e valiosas que nós vamos, claro, colocar em prática ou continuar colocando em prática depois também que essa pandemia passar. Tá certo. Pastor Evaldo, vamos voltar à sua pergunta, então. O senhor tinha dito anteriormente, você que nos acompanha agora, estava antes ou que está chegando agora, quando a gente enfrenta uma crise, a imprevisibilidade, a ameaça, perdas, desestruturação, além do medo. A minha pergunta, quando caiu, foi, diante disso, o que muda na hora da crise e como envolver as pessoas nesse cenário? Ok. Lembrando que não só o medo, as pessoas reagem também com a perda da motivação e elas reagem também ficando com o ânimo abalado e elas reagem também através do moral, o moral da equipe, não é a moral, o moral da equipe fica abalado ou fica afetado. É como se a equipe ficasse constrangida, diminuída. Tudo isso é reação das pessoas ante a uma crise. A pergunta é, o que muda na hora da crise? Mudam os hábitos. Você que tinha o hábito de levantar todo dia, daquela hora, fazer o que fazia, você que tinha o hábito de realizar as suas tarefas daquela maneira, que tinha o hábito de realizar, vamos dizer assim, cultos presenciais nas casas, muda tudo. O hábito vai mudar, não tem como, porque nós estamos vivendo uma crise. Na crise, os hábitos mudam. Mudam também o quê? Os processos. Todos os processos que nós tínhamos antes, que eu poderia dizer assim, aqueles processos, olha, nós temos que agir dessa forma, nós criamos na igreja o processo, por exemplo, um processo de assembleia, o processo de aceitação, o processo de reuniões, o processo administrativo, tudo isso muda. Por quê? Porque agora nós precisamos reinventar isso, como disse o Márcio. Nós temos que mudar os processos em função da crise que nós vivemos. Na verdade, nós temos que otimizar a nossa administração. De que maneira? Talvez a gente vai ter que enxugar muita coisa. Talvez a gente vai ter que agora ver o que é relevante de verdade. Agora a gente vai ter que ir para esse parâmetro, é um parâmetro novo. Nós temos que começar a enxergar isso. Por quê? Porque a crise nos empurra para isso. E aí a pergunta é, o que é que nós temos que enxergar? Nós temos que enxergar o que está do lado de fora e nós temos que enxergar o que está do lado de dentro. Que a crise nos empurra para enxergar o que está de fora. Enxergamos toda a realidade que vai circunscrever a nossa vida. Enxergamos tudo que está acontecendo lá. Fazemos até comparações, mas precisamos também enxergar o que está acontecendo conosco. E quando a gente enfrenta a crise, é como se um espelho colocasse diante de nós. Aí nós começamos a nos rever. E a pergunta que nós temos que fazer é isso: quem somos? Qual a nossa relevância? O que nos sustenta? O que vai nos dar continuidade? É como as empresas costumam dizer, é um reposicionamento. Você já deve ter ouvido falar em reposicionamento de marca. Reposicionamento de marca é o seguinte, tinha uma marca, ela tinha muito bem, ela era muito conhecida, etc. Mas daí a pouco ela vai caindo por causa da competitividade, ela vai diminuindo o seu efeito. Então, aí, as empresas trabalham o reposicionamento da marca. Então, eles dão um upgrade na marca, eles agregam alguma coisa nela. As igrejas terão que fazer isso agora. Ela vai ter que se reposicionar diante da sociedade, ela tem que se reposicionar nos processos, ela tem que se reposicionar na a sua presença, a sua relevância. Do contrário, ela vai ficar para trás. Eu ouvi uma pessoa dizendo assim, da agora para frente é só culto online. Não, não é isso. Não, essa realidade não é verdade. As igrejas vão reunir, sim, fisicamente, os irmãos irão lá. Agora, nós vamos ter, claro, muita cobrança nessa área digital, tecnológica, é o que o Márcio falou.
Nós vamos ter, por quê? Porque tem uma geração toda aí que domina isso e que vai querer que a gente continue, dê continuidade. E a própria igreja vai sentir falta disso. Se você comunicava com o seu membro todo dia, voltou os cultos, você não comunica mais? Se você mandava vídeos gravados, se você usava lives, voltou o culto, não usa mais, alguém vai usar. Então, alguém vai falar com ele. Daí, você precisa se reposicionar para realmente ser relevante. Muda muita coisa. Um conselho meu, esteja preparado para as mudanças. Pastor Evaldo, deixa eu só fazer um acréscimo aqui, pastor Juliano. Claro. Só dar um exemplo do que aconteceu na própria convenção. Logo quando eu assumi o mandato, eu estou a 200 quilômetros de Vitória. Então, eu não tenho como estar em Vitória o tempo todo. E eu conversei com a diretoria e disse, olha, vamos tentar se a gente consegue se encontrar fazendo reuniões virtuais, online, pelo menos uma vez por mês, mas por uma série de circunstâncias, por uma série de razões, isso acabou não vingando, não acabou não acontecendo. Nesse período, do dia 19, quando nós tivemos que suspender todas as atividades da convenção, eu já não lembro quantas reuniões eu já tive com a diretoria da convenção para tratar dos assuntos. Até a reunião do Conselho Geral nós já fizemos através de videoconferência. Ou seja, nós fomos empurrados. Aqueles que tinham dificuldade tiveram que lidar com isso para que a gente... Se viraram, né? Esse encontro. E é interessante o nosso comportamento, né, pastor Evaldo? Você pode até falar melhor, porque você é psicólogo também, como que nesses momentos também parece que até a nossa mente vira a chave e a gente consegue lidar com muito mais facilidade com esses recursos que numa outra circunstância e situação nós teríamos dificuldade. Parece que uma certa debilidade da nossa mente, do nosso cérebro de lidar com essa tecnologia. E agora estamos sendo empurrados a todo momento. Então, muito interessante isso, usando um exemplo da própria convenção, daquilo que eu pensei há 2 anos atrás, praticamente, mas que agora a gente teve que fazer, porque a gente não tem como estar junto, mas nós precisamos nos reunir para deliberar, para poder estarmos juntos orando, compartilhando, vendo o cenário, estabelecendo também até para os direcionamentos que a gente dá às igrejas filiadas, as recomendações que a gente faz. Então, até as reuniões de oração, né? Nós estamos sendo mobilizados no Brasil pelos líderes para estarmos orando juntos por motivos, como o caso do pastor Sócrates, que está internado, os líderes do Brasil todo reunidos numa reunião só, cada um fazendo a sua oração, cada um intercedendo. Quando que a gente pensou nisso? Mas nós já estamos fazendo isso, estamos praticando isso. Né? Eu acho que esse vai ser um grande legado, né, que vai verdade. ficar, que vai permanecer. Pastor Márcio, o pastor Tiago Melo, ele faz uma pergunta para o senhor. Ele faz assim: Pastor Márcio, diante desta crise e das soluções tecnológicas que estamos adotando para transmissões dos cultos, quais seriam, na sua opinião, as ameaças eclesiológicas que nossa denominação pode enfrentar no pós-crise? Pois bem, é claro que, de uma certa maneira, há um receio no coração, talvez, de alguns, de que isso favoreça aqueles menos fervorosos, aqueles que talvez tenham uma certa apatia espiritual, de eles ficarem agora no mundo online, né? Já que a igreja transmite o culto, então não preciso. Mas eu consigo ver de uma outra maneira. Eu tenho pensado, tenho falado isso para a igreja, eu já tenho sonhado, pastor Evaldo, que o nosso primeiro culto, depois desse momento, vai ser uma coisa linda, vai ser uma celebração, que quando a gente puder se abraçar, quando a gente puder... porque nós vamos valorizar isso ainda mais. Sempre terão aqueles que se acomodarão, porque, claro, a tecnologia traz essa possibilidade e, claro, é muito confortável estar na minha casa, no meu sofá, participar ali do culto, mas eu vejo isso, na verdade, hoje como uma necessidade. Mas para aqueles que realmente entendem que a igreja é esse organismo vivo de comunhão plena e que é tão importante para nós, eles não vão deixar de
frequentar, de estar presente nos cultos presenciais, né? Então, eu creio que isso também acontece. É claro, eu não vou entrar nesse mérito, mas há muita discussão sobre essa questão agora das igrejas que fizeram ceia online, até batismos online já estão fazendo. Então, eu creio que isso vai ser um processo também que nós vamos conversar, que nós vamos elaborar, que nós vamos refletir sobre isso ao longo da nossa caminhada. Eu vejo na história do cristianismo, por exemplo, que as coisas aconteciam e depois que aconteciam nós éramos chamados para poder refletir e analisar sobre aquilo. É mais ou menos o que vai acontecer agora. Passado esse período, nós vamos nos debruçar sobre isso, nós vamos buscar, então, uma reflexão pautado naquele princípio fundamental nosso, que é a autonomia das igrejas locais, a possibilidade do pensamento divergente, porque nós, batistas, nós nos construímos na nossa história dessa forma, né? Então, precisa também se respeitar. Pode ser que eu não entenda a necessidade de fazer uma ceia online, mas isso não quer dizer que aquele que fez está errado porque fez. Eu não quero entrar nessa discussão, eu só estou citando um exemplo, tá joia? Então, a gente tem muita dificuldade de lidar com o contraditório ou com aquele que é divergente da gente. E se tem uma coisa que é bela entre nós batistas, é o fato de que a gente continua caminhando juntos, mesmo tendo pensamentos diferentes. Cada igreja batista é diferente. Uma questão interessante, Márcio, colaborando e corroborando com você, essa questão afetiva. O ser humano, ele tem necessidade do afeto. Somos seres gregários, né, Evaldo? A televisão, ela não substitui, o computador não substitui, o smartphone não substitui. Só para você ter uma ideia, domingo eu pedi à nossa banda para tocar uma música que todo mundo conhece, Porque Ele Vive. Eu pedi para eles tocarem na porta da igreja. O que tem de vizinho dos prédios que saiu correndo para ir para a porta, para cantar junto, parecia um enxame de pessoas assim, indo para os prédios para cantar, e a nossa banda estava tocando. Então, alguns da igreja que moram ali perto até pensou que a gente tinha começado o culto de novo e começaram a vir em direção à igreja. Então, a necessidade do ser humano, do contato, do afeto, ela é muito importante. Então, nada vai substituir. Está provado em vários lugares do mundo que a transmissão não invalida a presença, não invalida o fato da pessoa se envolver. Agora, é claro que nós temos que repensar muitas questões que vão envolver isso, não tenha dúvida, que aí é o que você falou, já é um processo que vai acontecer para frente, que não pode invalidar a palavra, né? Mas que nós vamos ter que realmente pensar o que é realmente plausível, o que não é, o que foge à eclesiologia, o que não foge. Aí é um processo que vai acontecer. Eu concordo contigo. Tá certo. Pastor Evaldo, agora a pergunta vem para o senhor. Diante de tudo aquilo que o senhor já explanou, e o tema do senhor é gestão de pessoas no momento de crise, gestão de pessoas, a gente sabe que é um conjunto de práticas, métodos, políticas, que tem o objetivo de administrar e fortalecer as pessoas dentro das organizações, no nosso caso, as igrejas. Diante disso, como nós podemos envolver as pessoas da igreja? Isso é muito importante. Eu diria não só as pessoas membros, mas eu diria a sua equipe que trabalha com você, a equipe administrativa, funcionários. Eu iria além, sua equipe ministerial, se você tem uma equipe, você agora tem que fazer a gestão das pessoas. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é levar a essas pessoas a consciência da realidade. Qual é a realidade que nós estamos? Às vezes a gente só leva uma realidade, a financeira, que estamos num tempo difícil, que não temos recursos, que os dízimos e ofertas caíram, e aí nós vamos colocando. Mas essa é uma das realidades. Mas existem outras que nós vamos ter que viver. Por exemplo, uma realidade. Talvez agora nós vamos ter que ter um acúmulo de funções. Em função de quê? Da situação financeira. Talvez a gente vai ter que trabalhar para acumular atividades. As pessoas vão ter que se reinventar nesse sentido também. Aquilo que eu fazia sozinho, talvez eu vou ter que fazer mais mais atividades. Aquilo que eu fazia, vamos dizer assim, apenas aquele trabalho, talvez eu tenha que me ampliar, dar amplitude
a minha pessoa, a minha capacidade. Outra coisa, é importante envolver todos no processo. Às vezes, a gente só envolve as pessoas no problema, mas não envolve as pessoas na solução. Eu creio que nós temos que trabalhar para envolver as pessoas na solução. Como é que nós vamos trabalhar o tempo? Por exemplo, o tempo dos cultos será o mesmo? Talvez não, talvez a gente tenha que diminuir. Uma das coisas que eu estou percebendo é que todo mundo que está fazendo transmissão diminuiu o tempo do culto. O culto não é... Até porque não tem como fazer aquele culto enorme lá. Então, o tempo vai ter que ser trabalhado. E aí nós, pastores, ministros de música e outros educadores religiosos vão ter que trabalhar isso. Outra coisa, quais são as ações impactantes que a igreja vai fazer daqui para frente? Ela vai ter que ser pensada, né? Nós vamos poder, por exemplo, nos próximos meses, poderemos fazer ações impactantes? Talvez poderemos, mas não da maneira como nós fazíamos. E aí nós temos que ouvir a equipe. Outra coisa que nós vamos precisar, e aí a gente precisa redesenhar os processos. Eu peguei os meus ministros, sentei com eles e falei assim, olha, nós fizemos o planejamento anual. Agora a gente vai precisar reunir para replanejar. Porque tudo que nós planejamos não vai ser possível diante dessa situação. Porque a gente planejou envolver os grupos, envolver as famílias, envolver as crianças, envolver os adultos. Só que agora é um momento diferente. Então, nós vamos ter que fazer adaptações. Então, na verdade, eu diria envolver pessoas, sim, mostrar a realidade para elas, mostrar as dificuldades, envolvê-las na solução do problema. E uma coisa muito importante é usar a criatividade das pessoas, dar vazão a essa criatividade. O Márcio falou lá atrás que, muito tempo atrás, se definiu crise como perigo e oportunidade. Eu diria que talvez hoje seria crise é desafio e privilégio para a gente agir. Desafio por quê? É algo maior do que a gente, muito maior do que a gente, mas é, na verdade, um privilégio. Deus está nos dando um privilégio para a gente agir numa hora que só nós podemos agir. Não tem outro que possa fazer o que nós vamos fazer. Então, agora é a hora. E eu tenho visto muitas igrejas se reinventando. Igreja cantando na frente do prédio, igreja andando com um carro de som na rua, igreja, o irmão distribuindo alguma coisa lá vamos dizer assim, um produto de higiene, passando no calçadão, dando comida, igreja que resolveu fazer marmitex para a galera, igreja dando cesta básica. Isso é a gente agindo, envolvendo pessoas, e as pessoas querem ser envolvidas na solução dos problemas. Tudo certo. Pastor Márcio, uma pergunta agora sobre a convenção. A visão da nossa convenção é servir as igrejas para que as igrejas cumpram com excelência a missão de fazer discípulos de Jesus. Como o senhor, como presidente atual da Convenção Batista, acredita que a nossa instituição pode colocar em prática essa visão nesse tempo de crise? Se adaptando e oferecendo de uma maneira, vamos dizer assim, criativa, né, essas ferramentas para poder equipar as igrejas, para poder equipar, trazendo informações, capacitando, obviamente, claro, agora usando os recursos da tecnologia como as igrejas estão fazendo. Isso que nós estamos fazendo agora é uma coisa muito importante, é uma bênção de nós podermos conversar sobre esses assuntos, tendo aí a participação de tantos pastores, de tantos líderes que estão nos acompanhando nessa live. Então, isso é importante. Então, a convenção precisa continuar, na verdade, agora utilizando meios diferentes, estratégias diferentes, dentro do cenário que a gente vive, dentro do contexto em que a gente vive, mas continuar sendo aquilo que ela foi posta para ser. Eu usei um termo no culto de posse, há quase 2 anos atrás, Evaldo, que é um termo um pouco ultrapassado, mas eu disse que a convenção ela é caudatária das igrejas. O caudatário era aquela pessoa que carrega o véu da noiva, né? A cauda, né, do véu da noiva. Por quê? Utilizando a imagem de que a igreja é a noiva de Cristo, a convenção é aquela que vem atrás carregando o véu dessa noiva.
Não é as igrejas que giram na órbita da convenção, é a convenção que deve girar na órbita das igrejas, né? Oferecendo capacitações, oferecendo treinamentos, oferecendo todos os recursos que ela tem de disponibilidade, além, claro, do investimento e do patrocínio na obra missionária e na educação teológica, que são os nossos dois grandes pilares, né, de sustentação. A gente se junta para que a gente possa, através da convenção, servir as igrejas, cumprir essa missão de servir as igrejas, mas também realizar a obra missionária, como eu falei, a minha igreja não consegue sustentar 40 missionários no Estado do Espírito Santo sozinha, mas através da convenção, eu enviando as minhas ofertas missionárias, enviando o plano cooperativo, esse recurso, então, ele é utilizado para o sustento desses missionários, e também, através da convenção, nós temos o nosso seminário, que prepara os obreiros, que prepara pastores, ministros de música, educadores religiosos para servirem nas igrejas, né? A minha igreja também não tem como sustentar um seminário teológico sozinha, mas através da convenção ela consegue. Então, através de todos os projetos, de tudo aquilo que a convenção oferece, e isso sem contar, pastor Juliander, projetos que nós iniciamos recentemente, mas que já têm sido abençoadores, como o Escola de Líderes, que já tem rodado o Estado, oferecendo, então, a capacitação para pastores e líderes das igrejas, levando pessoas capacitadas para falar sobre diversos temas, sobre diversos assuntos. Nós temos a Academia da Alma, esse projeto que a gente iniciou ano passado. Infelizmente, por 2 vezes nós tivemos que cancelar, né? Uma foi em novembro, por causa da chuva que deu, e agora, exatamente, nós teríamos em março, infelizmente também tivemos que cancelar, mas se Deus quiser, nós vamos fazê-lo agora no 2º semestre, que é essa clínica de tratamento da alma para o pastor, né? Oferecendo esse momento de cuidado. E aí nós temos tantas outras coisas. O projeto Semear, que tem há tanto tempo já rodado esse estado nosso, nas associações, nas igrejas, oferecendo capacitações, oferecendo uma bandeja para as igrejas e associações de vários treinamentos, de vários assuntos, dentro da necessidade específica de cada região, porque lá na igreja do pastor Evaldo, a necessidade é uma, na minha igreja já é outra. E o Semear, ele tem um leque tão abrangente de cursos de formação que tem abençoado o nosso estado já há muito tempo. Então, isso são só alguns exemplos daquilo que nós temos oferecido, mas que agora nós vamos ter que oferecer, a princípio, nesse período momentâneo, através dos recursos tecnológicos, e assim que a gente tiver a oportunidade de realizá-los presencialmente, voltando também, mas não deixando de oferecê-los através da tecnologia, porque eu acho que esse é o nosso grande legado. Muito bem. Para você que está acompanhando, e o que o pastor Márcio acabou de dizer, a nossa comunicação, a convenção, o Ministério de Educação Cristã da Convenção Batista, está criando uma maneira de a gente ter um Semear EAD nesse momento. Então, nós já estamos com algumas aulas gravadas, e ainda essa semana, mais tardar no início da semana que vem, a gente vai estar lançando pelo menos 1 ou 2 cursos aí para começar a startar esse projeto. Vamos à pergunta do pastor Evaldo. Pastor Evaldo, com base numa visão a médio prazo, né, considerando um prazo até o fim desse ano, até o fim de 2020, quais as estratégias, olhando sob a ótica de estratégia de um pastor titular, porque na semana passada nós tivemos uma conferência da saúde financeira e já tivemos lá várias dicas sobre parte legal, sobre NPs, então não é nessa parte jurídica, é no ponto de vista de pastor titular. Como que a igreja deve seguir o caminho? Qual o caminho que a igreja deve tomar a partir de agora? Qual o papel do gestor na hora da crise? Esse papel ele é super relevante agora. É o gestor quem vai fazer toda a diferença humanamente falando. Porque o gestor é que passa a visão. O gestor é que gera motivação. O gestor é que faz com que as pessoas acreditem e elas vão adiante. Então, por isso, esse gestor tem que ter algumas características. Primeira característica, ele tem que ter uma capacidade analítica muito bem desenvolvida. Ele precisa entender que ele vai cuidar de pessoas que estão amedrontadas, pessoas que estão saindo de um momento difícil. Talvez ele vai ter que gerir pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão
sem perspectiva nenhuma de sustento financeiro, pessoas que estão passando até necessidade. Como que um gestor, se não tiver uma capacidade analítica de realmente de ver a situação como um todo, vai gerir uma situação dessa? Ele precisa. Essa capacidade, esse desenvolvimento da capacidade analítica, ela é muito importante. Segundo, ele tem que ter uma capacidade também importante, desenvolver a capacidade crítica. O que de fato agora é relevante? O que é o principal agora? Eu preciso trabalhar o principal. E o principal vai ter que ser as pessoas. O principal vai ter que ser ajudar aqueles que estão vivendo uma situação talvez muito, mas muito, muito diferente dos demais. Então, aí a igreja se torna relevante na vida dessas pessoas, que aí o gestor crítico, ele se autoavalia, ele avalia a instituição e ele avalia a necessidade das pessoas. E aí ele trabalha em cima disso. Aí eu quero dar algumas sugestões. Primeira sugestão, rever o planejamento e as estratégias. Não tem como, se a gente for viver agora esse momento, esse pós-momento, pós-pandemia, e quando eu falo pós-pandemia, eu não estou dizendo quando acabar a pandemia, não. Eu estou dizendo o momento que as igrejas vão abrindo paulatinamente os seus templos. Esse momento agora é um momento de rever o planejamento. Como é que nós vamos desenvolver o nosso planejamento? Por exemplo, se o meu planejamento estava todo voltado para eventos, eu vou ter que rever isso. Se o meu planejamento estava todo voltado para reunião de grupos, eu vou ter que rever isso. Por quê? Porque talvez algumas atividades que eu planejei, elas vão ter que ser mantidas através da internet. Talvez eu vou gastar mais dinheiro agora com álcool gel, eu vou gastar mais dinheiro agora com máscara, eu vou gastar mais dinheiro agora com desinfetante, aí vai. Então, como que eu vou fazer? Eu tenho que rever a estratégia, senão não vai funcionar. 2, eu preciso me adaptar ao novo contexto e não forçar a barra. Como é que eu vou me adaptar ao novo contexto? E os idosos? Aqueles que não vão poder vir? E os que têm mais de 60 anos? Como é que eu vou trabalhar com eles? O que eu vou oferecer a eles? É um novo contexto que nós vamos ter que lidar. E as crianças? Como que vai ser o trabalho com elas? É um novo contexto. Então, é quase fazer um gabinete de crise na igreja para repensar o novo momento. Como vai ser esse novo momento que nós vamos começar de novo a ter as nossas atividades? Aí vem, é preciso projetar o futuro, porque eu também não posso ficar só enxergando crise, crise, crise e não pensar lá na frente. Por quê? O futuro virá. Então, como é que vai ser esse futuro? Como é que vai ser esse daqui até o final do ano? Como é que vai ser o ano que vem? Por exemplo, nós temos que projetar. Por exemplo, eu tenho que rever meu orçamento. Eu vou ter que trabalhar algumas coisas. E projetar o futuro é caminhar dentro de alguma coisa que eu enxerguei antecipadamente e eu estou desenvolvendo. Então, é importante agora sentar e rever o orçamento. Provavelmente as entradas não serão as mesmas. Deus abençoe que sejam. Que Deus abençoe que as suas entradas sejam as entradas da igreja do pastor Márcio, que sejam abundantes e não falte nada. Agora, claro que se as suas entradas forem diferentes das do início do ano, aí, meu irmão, tem que fazer uma revisão e aí ver em que eu vou poder mexer, porque senão não tem como sobreviver. Outra coisa importante, 3 coisas, e eu queria que você guardasse. Primeiro, cautela. Não compre o que não precisa comprar. Aquilo que você não é prioridade máxima. Cautela. Agora é cautela. Depois, segurança. Haja com segurança, não haja com medo. O líder tem que ter segurança no que fala, no que faz. Ele não pode estar tremendo lá na frente. Ele tem que demonstrar que ele crê, de fato, naquilo que ele está falando. Então, a sua segurança é muito importante. Claro que ela vem de Deus. Você vai buscar em Deus a sua segurança, a sua força. E ser assertivo naquilo que for fazer. Então, tratar as questões com muita assertividade. O que é assertividade? Procurar acertar o máximo. Você vai errar? Vai. Eu erro também. Certamente, pastor Márcio, todos nós erramos. Não tem como a gente não errar. A gente é ser humano. Mas procurar ser o máximo possível assertivo nas decisões. Fazendo isso, claro que Deus abençoando a sua igreja, abençoando a sua administração, você vai conseguir caminhar com o seu povo. Aos poucos as coisas vão voltando ao normal, aos poucos elas vão tomando de novo o curso, mas você precisa mostrar para o povo para onde estamos indo.
O povo precisa saber em que direção nós estamos caminhando. Isso é fundamental num momento como esse, como nosso papel de gestor. Tudo certo. Juliana, deixa eu só fazer encerramento. Quer falar? Uma complementação do pastor Evaldo, porque na maioria das nossas igrejas, e o pastor Evaldo bem falou da figura do gestor, da função, da ação dele nesse momento, na maioria das igrejas o pastor é o gestor, né? O pastor é aquele que, né? A maioria das nossas igrejas são igrejas médias para pequenas, então são poucas as igrejas que têm um gestor contratado, alguém que pode fazer essa gestão. Então, cabe isso ao pastor. Então, eu creio que o chamado desafio agora é de nós tomarmos essa iniciativa e não ficarmos aguardando a igreja a definir. Aqui, por exemplo, todas as ações que nós implementamos já nessa questão socioeconômica da igreja, a diminuição de despesas, o enxugamento, quem chamou a liderança da igreja para conversar e para propor fui eu. Né? Eu preciso me antecipar, eu não posso esperar o caldo entornar para depois eu buscar alguma ação. E se eu não sou alguém que tenha, talvez, uma grande experiência nessa área, eu preciso buscar ferramentas e pessoas que possam me mentorear, que possam me direcionar. Né? Nós temos, por exemplo, um grupo que foi criado, o irmão Coutinho, que é um contabilista, que presta serviço para a convenção, ele criou um grupo para dar informações aos pastores, para prestar essas informações. Inclusive, ele participou da live anterior, dando várias dicas. Então, se eu não tenho segurança nessa área, eu preciso buscar, mas eu, como pastor, eu tenho a responsabilidade, se eu sou gestor da igreja, de levar essas propostas, de levar essas ações, mesmo que elas signifiquem ter que cortar na própria carne. Claro, né? Porque eu creio que nós vivemos um tempo em que nós vamos ter que cortar da própria carne. Então, agora, eu não posso ficar sentado no meu gabinete esperando alguém falar alguma coisa, alguém dizer alguma coisa, porque quando fizer, pode ser que a coisa já esteja no estado que seja irrecuperável. Então, essa ideia, né, Evaldo, de que o pastor, como gestor, ele tem uma ação principal nesse momento de conduzir a igreja também nessas análises, nesses ajustes, nessa reposição que vai acontecer com todos, porque não é uma crise das igrejas grandes, das igrejas médias, das igrejas pequenas. Os impactos, sim, eles podem ser diferenciados, é claro, mas é uma crise que alcança todos. É uma crise mundial, né? Exatamente. Sobre esse assunto, você quiser saber mais e acompanhar de novo, se você acompanhou ou acompanhar pela primeira vez, a gente tem a conferência Saúde, e falamos sobre saúde financeira com o Coutinho, que foi citado pelo nosso presidente, e também com o advogado Mariano, que já prestou serviço para a nossa convenção também. Então, se você quer uma orientação técnica, jurídica, acompanhe lá, novamente, está no nosso YouTube e também aqui no nosso Facebook. A gente vai caminhando para o final. Eu gostaria que os pastores dessem algumas considerações finais daquilo que foi dito aqui, e eu vou começar com o pastor Evaldo Santos. Muito bem. Juliander, primeiro eu quero agradecer o privilégio de poder estar aqui, quero agradecer ao pastor Márcio também e agradecer a todos os internautas, a todos que participaram dessa live, dizer da minha alegria em poder compartilhar com vocês um pouquinho daquela experiência que a gente tem tido aí ao longo desses 37 anos de ministério, e compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado, do conhecimento que Ele tem colocado no nosso coração. Eu sei que as realidades, como o pastor Márcio falou, são diferentes, cada um vai enfrentar uma realidade, mas agora é a hora da ação. Nós não podemos ficar esperando as coisas acontecerem, nós temos que tomar as medidas. E é claro que nós temos que estar alinhado também com as decisões governamentais, para que a gente não venha sofrer os reveses, para que a gente não venha sofrer de uma forma desnecessária. Então, é claro que isso é muito importante. Agora, lembrando que o bem maior são as pessoas, e a gente precisa lembrar delas. E as pessoas vão carecer muito. Agora é uma hora em que as igrejas farão toda a diferença na vida das pessoas. Então, meu desejo sincero, minha oração é que Deus abençoe cada pastor do nosso estado, cada líder, cada membro de igreja, que nós estejamos coesos, juntos, lembrando que esse é um momento em que o povo de Deus precisa estar quebrantado em oração. Eu desafiei a igreja a orar todos os dias, 7 da manhã.
e o povo aceitou o desafio. E olha como isso tem sido um diferencial na vida da igreja. Como isso tem sido assim, algo especial na vida. Mas também tem na igreja muitas pessoas querendo servir. E essas pessoas também estão sendo levadas a servir, a ajudar as missões e etc. Então, possibilite a sua igreja todos os cenários possíveis. Pessoas que querem servir, pessoas que querem dar alimentos, pessoas que querem orar, pessoas que querem aconselhar alguém pelo telefone. Possibilite ao povo agir também junto com você. E eu tenho certeza que nós vamos vencer, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém. Márcio. Eu também quero agradecer, pastor Juliano e pastor Evaldo. Obrigado pela aula que você deu para a gente, né, a falar sobre gestão de pessoas. É um privilégio. Quero também agradecer a todos aqueles que estão acompanhando essa live com a gente, dizer que é uma alegria a gente poder conversar usando esse recurso da tecnologia. Eu quero duas palavras muito rápidas nessa minha saudação final, então, palavra final. Primeiro, deixar o texto que tem falado ao meu coração nessa semana, que abriu, né, desde ontem, o texto de Tiago, capítulo 1, verso 12, que diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Principalmente a nós, pastores, líderes das nossas igrejas, nós estamos sendo chamados nesse tempo a perseverar, a suportar com perseverança a provação. E provação, ele já usa também, nos versículos anteriores, essa palavra, é tudo aquilo que quebra o nosso padrão de conforto, é tudo aquilo que rouba a nossa alegria, a nossa felicidade, aquilo que interfere na vida das pessoas. E nós estamos vivendo um tempo de provação, né? Um tempo de prova da nossa fé. E nós precisamos suportar com perseverança a provação. E a segunda palavra que eu quero deixar é aquilo que eu acho que é o de mais bonito, de mais belo que nós temos como batistas: cooperação. Nós somos cooperadores. Nós deixamos de olhar para a minha realidade para pensar na realidade do outro. Então, quando eu coopero, quando eu levo a minha igreja a cooperar, em todos os níveis, mas aqui também, eu, claro, me refiro à questão financeira, ao plano cooperativo, eu estou saindo do meu próprio quintal e olhando para as necessidades, porque, obviamente, se as igrejas estão sendo afetadas, as convenções, a Convenção Batista Brasileira, as nossas juntas de missões, elas serão muito sacrificadas. E é muito importante, então, que as igrejas elas permaneçam fiéis nesse espírito de cooperação para que a gente possa continuar avançando nesta obra que nós temos realizado, tão relevante, tão impactante, como batistas aqui no nosso estado, como batistas do Brasil, como batistas ao redor do mundo todo. Então, fica essa palavra. Vamos suportar com perseverança a provação e vamos continuar cooperando, porque essa é a nossa marca indistinta. Somos cooperadores do reino, somos cooperadores uns dos outros. E que Deus possa abençoar cada pastor, cada líder, cada igreja batista nesse tempo, dando sabedoria, dando discernimento, conduzindo cada igreja em todas as decisões, mas que isso não nos tire o fervor, não nos tire aquilo que nós somos chamados para fazer: pregar o evangelho, anunciar Jesus a todas as pessoas. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Amém. Antes de encerrar essa transmissão, gostaria de passar para você a nossa agenda. Nossa agenda está repleta de lives para você acompanhar conosco. Na quarta-feira, nós vamos ter durante a manhã e durante a tarde, a partir da noite, a conferência Saúde Espiritual. Nossa conferência Saúde, ela é dividida em tópicos. Essa próxima quarta vai ser Saúde Espiritual, às 10 horas da manhã, com o tema Início do Fim, a Volta de Cristo. Quem vai estar falando sobre esse tema conosco é o pastor Luiz Saião. Então, às 10 horas da manhã, o pastor Luiz Saião falando conosco sobre a volta de Cristo. E à noite, à tardezinha ali à noite, às 18 horas, o pastor Carlos Novaes vai estar falando sobre os tempos de crise como oportunidade para o aperfeiçoamento do caráter cristão. Então, nessa quarta-feira, às 10 horas e às 18 horas, nós temos a conferência Saúde, na parte Saúde Espiritual. Na quinta-feira, às 15 horas, nós continuamos a conferência Saúde, falando da saúde física, com o tema Como se manter
saudável nesse tempo de crise. Quem vai estar conosco é a endocrinologista Eliane Márcia Vantil e o personal Rodrigo Castro, para nos dar dica e falar sobre como se manter saudável. E para encerrar a conferência Desafios Ministeriais em Tempos de Crise, na sexta-feira, às 19 horas, nós estaremos com o pastor Joel e também com o pastor Enilton Araújo, que vão falar sobre aconselhamento pastoral e púlpito saudável em tempo de crise. Eu gostaria de agradecer a você, Batista Capixaba, que nos acompanhou nessa live ao vivo e também que, porventura, vai nos acompanhar no futuro. Nós somos 722 igrejas e congregações, 17 associações e 83 mil batistas. Se uma igreja local já é forte, imagine quando elas se juntam. Boa noite.